Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é o segundo dia da nossa viagem para a Carretera Austral, para Torres del Paine e Ushuaia, né? E hoje ainda não temos muito para mostrar, porque a gente está num período de deslocamento, mas já quando a gente chegar na Cordilheira dos Andes, a gente vai começar a mostrar imagens lindas e maravilhosas para todos vocês. A gente curtiu demais. Esperei que já fica bom. Mas antes, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o tempo nos dois sentidos. O primeiro tempo, quando a gente viaja num lugar super remoto e muito distante, então se faz necessário você cuidar do tempo enquanto previsão do tempo. Mas tem uma segunda coisa que quando a gente viaja, a gente fica pensando bastante aqui, que é sobre o tempo da nossa existência mesmo, né? A gente precisa olhar para o tempo como uma medida de tempo, né? Para a gente poder viver com mais qualidade, prestar mais atenção para aproveitar da nossa vida atual e o que resta também dela, né? A gente tem que pensar nisso também. Eu falo sobre o tempo como uma passagem do fluxo da nossa vida, né? Mas a gente dá muito pouca atenção para isso, né? Pela minha experiência, pelo menos, né? Mas a velocidade do tempo que nós percebemos depende muito de cada um, depende da percepção de cada pessoa, né? Vai de pessoa por pessoa. Então, para nossa existência, ter tempo é quase tudo que importa. Isso é verdade. E o tempo é algo irrecuperável e deve ser tratado com muito mais carinho e muito mais cuidado e com muito mais atenção também. E a verdadeira questão está no quanto tempo nós podemos vender para o que realmente importa, ou tentar unir as duas coisas ao mesmo tempo, né? O que é muito difícil nos dias de hoje. Mas já foi mais difícil ainda. Hoje em dia até que está mais flexível. Então essa é a questão, né? E aí eu penso que a nossa verdadeira liberdade está quando a gente consegue desvincular a necessidade de vender o nosso tempo para adquirir tempo. E quando a gente consegue achar esse meio termo, realmente a gente começa a viver uma vida de liberdade plena mesmo. E direciona o nosso tempo para o que realmente importa. É a junção do tempo que você vende juntamente com a vida que você pode ter com bastante liberdade. É o que eu venho tentando buscar fazer, né? Eu tento vender o meu tempo vivendo também ao mesmo tempo, né? E aí eu consigo chegar na tal liberdade um pouco mais plena, que é o que satisfaz, né? E confesso que tá bem divertido. Eu tenho tido algum tipo de êxito, eu tenho conseguido viajar e trabalhar ao mesmo tempo, graças a Deus, estou conseguindo unir as duas e viver de forma harmônica. E nesse episódio de hoje vocês vão observar o que aconteceu, que eu consegui fazer a união das duas coisas, né? Que é viver em liberdade de trabalhar e vender meu tempo. Então bora, vamos ver o nosso vídeo de hoje, que não tem muita novidade, pois a gente está em deslocamento ainda. A gente não chegou na Cordilheira, mas quando chegar eu prometo para vocês que nós teremos imagens belíssimas. Assista esse vídeo hoje, mas já a gente vai ter mais imagens bem bacanas. Bom dia, como é que você tá, tudo? Bom dia, como é que estão vocês? Opa, vamos ficar aqui na luz para ficar melhor. Sim, com Bom certeza. dia, como é que vocês estão, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então a gente já tá aqui quase prontão, né? Já com a roupa de chuva da A gente HX? tá até com falta de ar, porque é uma função colocar essas roupas. Ai. Então a gente acordou, tá meio garoa, meio tempo bom, vou mostrar pra vocês aqui agora. Tem ponta de céu azul, mas tá fechando com muita facilidade, muita garoa, muita frequência da garoa. Então a gente pôs as nossas botas da boot cover da HLX e a roupa. Eu prefiro uma roupa mais larga para facilitar a subida e a descida na moto. Então eu pego uma roupa mais larga da HLX, sempre a roupa de chuva, né? Daí assim a gente fica seguro. Daqui a pouco já dá uma fechada. E a gente vai cruzando aquelas garoas que vai ter ao longo do dia. A gente dormiu bem, ontem foi um dia incrível, andamos quase 500 km de chuva. Neto, deu quase 500 km de chuva, né? Ontem na chuva, sim, 500 km. Teve períodos de chuva assim absolutamente forte e na maioria foi moderada, não teve chuva fraca quase. Então a gente veio com muita cautela, com muito cuidado, no fim deu tudo certo, né? Fizemos a aduana, foi super rápido ali em Dionísio Cerqueira, pessoal, é muito rápido. Leva mais ou menos de 3 a 5 minutos, mais ou menos. Escutando aqui o carro, né? Tá tentando entender o que é. Leva de 3 a 5 minutos, mais ou menos, e passa muito rápido. Fizemos o câmbio, tava embaixo de chuva, mas deu tudo certo. A gente nem viu a chuva passar, porque a gente ficou de conversa o dia inteiro, mas no fim das contas, conseguimos chegar aqui em Uberá. Lavamos todos os equipamentos e agora a gente vai seguir mais para o sul. Agora o rumo é só para o sul, né? Esse aqui é o hotel que a gente fica, que é o Spa Bago Azul. O nome é esquisito, mas é bem bom. Ali tem uma piscininha no verão, para quem vem para cá, é muito bom, pessoal. E lá atrás também é do hotel, faz parte do hotel.
A gente já tomou, deixa eu vir pra cá, a gente já tomou o desayuno. A gente já tomou o nosso desayuno, já escovamos os dentes e agora a gente tá prontinho pra ir. Só pôr o capacete. Só pôr o capacete e ir pra motoca, né? Sim. Agora eu vou ligar meu esquema aqui de localização. Aperta e segura até piscar. Deixar tudo prontinho, vou mostrar pra vocês como é que é. E vamos começar a traquear. Aperta aqui, segura até acender a luzinha. Beleza, agora tá traqueando. A partir daí fica ligado o dia inteiro, registrando por onde a gente passa. E eu esqueci de tirar o varal agora. Agora vamos mexer nisso. Valeu. Então, agora estamos saindo aqui do hotel. Vamos começar o nosso dia de viagem, né? Hoje a gente está programado para ir até mais ou menos a divisa ali de São Borja ali. Vai passar adiante, obviamente. A gente vai passar numa cidade chamada Santo Tomé, que também fica do ladinho de São Borja. Então a gente vai passar por ali. Vamos lembrar da crise do Blight que a gente fez aqui. Olá, vamos levar? Buenos dias. A gente vai passar ali, vamos lembrar da crise do Blight. Ficam lá no Gramado de Canela, do Kevin Stafnik, Rodrigo da Gabi, da Carla da Altrax, os nossos amigos especiais do coração. E da terra, nos aposentos dela. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a terra. Então, pessoal, a gente teve que parar, eu tive que trabalhar por 2h30, perdemos uma boa parte do dia, precioso hoje. Parei aqui no posto Axion para poder trabalhar e resolver uns probleminhas que deram. Se acumularam 2, 3 probleminhas e eu precisava da minha mãozinha, então dei o meu melhor e terminei. Agora a gente vai seguir para a cidade de Mercedes. A gente acabou de chegar aqui em Santo Tomé e agora a gente vai seguir para a cidade de Mercedes. Aí a gente já volta com mais informação para vocês aí, tá? Daqui a pouco a gente mostra mais. Valeu! A gente passou no hotel ali, agora há pouco, onde a Rosane, a gente vai deixar o nome deles aqui. A Rosane e o Alexandre. Eles costumam ficar ali naquele hotel vermelho, é o Turco. E eu passei na frente ali, lembrei deles, ó, a Rosane e a Alexandre de Feliz aí, ó. Nós passamos na frente do hotel que vocês estão acostumados a ficar. Então a gente está aqui agora, a gente retirou a roupa de chuva. Desde que a gente saiu, a gente andou mais de 500 km, com certeza, de chuva brava. Pelo menos agora uns 350 de manhã, garoa. Chove para. Olha o estado do coitado. A moto ficou muito barrada, mas tá bonito. Tá do jeito que ela gosta de ficar. Nem o Blight que eles falam, diz que a Jojo diz que gosta de entrar na poça de lama, que fica entalada na poça de lama, né? A terra parece estar no mesmo caminho, né? Nunca vi uma coisa dessa. Tá que tá no jeito. Consegui trabalhar agora sim, estou esperando um pouco mais, porque foi uma pegada um pouco mais forte, mas deu tudo certo, agora a gente vai seguir a viagem, né? Então, qual que é o destino hoje? A cidade era para ser Mercedes, mas a gente perdeu tanto tempo que agora já não dá mais para chegar. A gente vai andar até onde der hoje, né? É cansado. Não, até mais 5, 6 da tarde, um pouquinho antes de escurecer, a gente já vai procurar uma cidadezinha para achar algum lugar para abastecer a moto e procurar algum lugar para descansar e lavar as roupas, pelo menos de chuva, né? Que ficou com barro, né? E agora a gente vai dar uma limpa geral e amanhã a gente começa a seguir cedo, de verdade. Vai acordar mais cedo e tocar um barco.
Beleza? Então tá bom. Valeu. Olha que céu lindo. Agora a gente vai dormir hoje por aqui. Muitíssimo obrigado que vocês chegaram até aqui. E vocês chegaram até aqui assistindo esse vídeo, eu considero que vocês curtiram o nosso conteúdo até agora. E eu agradeço demais por isso, tá? E então, pessoal, queria agora pedir um favor para vocês, que é o seguinte, que se vocês curtiram nossos vídeos e curtirem, quiserem nos acompanhar, que pensem na possibilidade de nos seguir aqui no Terra e Mosquito. Vai nos ajudar demais a espalhar o nosso algoritmo, além de curtir o nosso vídeo de hoje e comentar alguma coisinha, nem que seja um super joinha que curtiram, alguma coisinha rápida, que vai nos ajudar demais a divulgar o nosso trabalho, o nosso canal dentro do YouTube, pelo mecanismo do YouTube. Agradeço demais por terem chegado até aqui. Bom dia!